crucial, crucial essa questão da água, que muitas pessoas estão enfrentando. Realmente, o que se torna algo mais irreal é a pessoa não ter e pagar por uma coisa que não está tendo. E como que você vai fazer, né, Sabino? Tipo assim, as pessoas de menor condição financeira, você entende? A gente ainda tem uma certa condição de ir comprar um galão de água. E a pessoa que não tem essa condição, se ela não tem condição nem de comprar um saco de arroz, como que ela vai comprar 3, 4 galões de água? Agora a questão, mudou a política. O governador, ajuda nós, governador, pelo amor de Deus. O senhor já sabia da situação. Gastamos bilhões com a Copa, que nem isso ganhamos. Todo mundo sabia, governador, prefeito, presidente, todo mundo já sabia que a região sudeste ia chegar nesse caos. Ia chegar, sabia? Aí, pessoal, isso é coisa do oculto, do ocultismo, não tem nada de ocultismo. Mas não é só a região sudeste, né? Estou recebendo vários e-mails aqui falando de outras regiões. Tá aí, né? Entende? Praticamente daqui a pouco vai ser o Brasil todo. Olha, eu vou morar na Baixada, mas como tem bastante água lá, não vai faltar não. Pelo menos a praia não. Vai ter que Da praia não, trabalhar bastante. A gente vai recebendo os e-mails, vai comentando com vocês. Mande aí, fale da situação da sua região, que a gente vai estar sendo o seu porta-voz aqui. E agora a gente vai falar sobre aquela notícia do atentado, né, lá na França, onde quase uma dezena e meia de pessoas foram mortas por 2 terroristas, né, que falaram que eram terroristas extremistas, né, muçulmanos, tudo bonitinho. E o mundo vestiu a camisa, né, Je suis Charlie. Je suis Charlie. Você tem aí, diretor, esse card aí que a gente separou aí do Je suis Charlie? Você que está ligado na internet, você que está ligado em todos os meios de comunicação, viu, né, o Je suis Charlie, todo mundo vestindo a camisa, sendo a favor da liberdade de expressão, né? Oi? Não, só o desenho do Je suis Charlie lá, né, que foi o que as pessoas vestiram nessa camisa. Depois eu tô aqui, mas depois eu vou mostrar essa imagem, né? Eu vou aqui, ó. Na íntegra aí. Isso, aí a gente vai estar mostrando essa imagem aí, que é uma imagem, né, para muçulmano, para católico, para evangélico, acho que para todo mundo, para qualquer pessoa que creia no poder espiritual, é uma charge, eu não acho muito bacana. Eu vi uma repórter hoje falando que eles tinham um trabalho, um profissionalismo azedo. Eu não acho nem azedo, eu acho pior que azedo. Mas tudo bem, então vamos voltar do início, né, Sabino? Foram muitas pessoas mortas, né, por essas pessoas, e todo mundo vestiu a camisa, Je suis Charlie, né? O mundo inteiro, jogadores de futebol, personalidades no mundo, artistas famosos de Hollywood, todo mundo abraçando a causa. E depois isso deu uma esfriada, deu uma desaparecida. Por quê? Porque pessoas, poucas pessoas, né? Eu achei que eram poucas, mas não eram muitas, né? As pessoas ficaram chocadas com aquele negócio, os caras atirando, matando e pá, e todo mundo é contra a violência. A gente também é contra a violência. Não é justo, não é certo tirar a vida de uma outra pessoa por causa de religião, em momento algum. Não é certo você tirar a vida de uma pessoa, né? E todo mundo Je suis Charlie, Je suis Charlie. Até que o pessoal, algumas pessoas dentro das redes sociais, né, começaram a expor. Eu acho, na minha visão, tá? Eu acho que é a verdadeira realidade da coisa, né? Não foi um atentado contra a liberdade de expressão. Para mim, na minha visão, foi um atentado contra o desrespeito ao próximo, o desrespeito à religião, né? Eu até comentei na minha página no Facebook, que eu acho que até o número de perdas, né, que os franceses tiveram, né, 15, 16, não sei ao certo quanto foram poucas, perto do tamanho da bomba que eles armaram. Do tamanho ainda tem da coisa bomba, por vir aí, né? provavelmente. Você chacotear, né, Alá, né, Deus, Maomé, né, cada um na sua visão, essa visão terrível aí, né, de Alá, com Jesus engatado atrás, e atrás de Jesus o Divino Espírito Santo. Então é um desrespeito não só aos muçulmanos, como aos católicos, né? Não precisava ir muito longe, né, as pessoas virem aqui e começarem um jornal aqui de grande circulação, né, Sabino? Pegar e pôr todo dia chacoteando Jesus, pondo charge de Jesus. Uma hora um católico louco, extremista, vai lá e vai mandar o recado, né? Ou com o Edir Macedo, a mesma coisa, ou com a Polícia Militar de São Paulo. Uma hora ia dar besteira. O que você acha disso, Sabino?
Olha, ô direção, só um pouquinho o ar, que a garganta aqui, eu amo ar-condicionado, mas quando chega aqui... Mas veja bem, Rafael, é o seguinte, eu sempre digo, a religião em si, ela não é ruim. A religião em si, ela é boa. Há seres humanos que têm que nascer, viver e morrer dentro de uma religião. Pessoas que a religião em si, ela faz boa quando as pessoas, elas têm seríssimos problemas. O mal são as pessoas que fazem a má interpretação dos códigos inseridos dentro dela. Tanto que o ser humano não nasceu para fazer atrocidades. O ser humano não nasceu para tirar a vida de ninguém. O ser humano, o princípio básico de todas as religiões é a questão do amor e do afeto. É a questão da solidariedade, de você auxiliar, de você ajudar, de você levantar. Mas, infelizmente, existem pessoas que não fazem apenas o mau uso da religião, fazem o mau uso de muitas outras coisas, a má interpretação. Né? Igual, agora, o que acontece na religião? Existem os deuses dessas religiões. Né? Nós podemos falar do budismo, do shintoísmo e de tantas outras, do cristianismo, do judaísmo, da questão da religião árabe, porque para o nosso público que não conhece muito dessa parte de religiosa, explica mais ou menos o que é o muçulmano, o Deus deles, tudo. Explica direitinho. Ok, veja bem, o muçulmano tem um princípio legal normativo de lei que chama-se o Alcorão, é o livro religioso deles. Alá é um nome muçulmano que tem uma raiz que em hebraico nós falamos que é subir, ao que está acima, nas alturas, elevado. Deus. Seria Deus para nós. Isso, seria Deus. E o Alcorão, ele existe divididos, na Bíblia nós chamamos de capítulos, né? Já no Alcorão nós chamamos de sura ou surata, E dentro dessa surata existe a leitura conforme a Bíblia. Só que infelizmente existe uma parte da sura ou da surata, eu vou dizer o capítulo do versículo 12, alguns têm até o versículo 2, mais em diante, versículo 12, que existe uma história que Mohamed, um profeta, assim como o profeta Moisés, né, da Torá, ou dos judeus, então diz que ele estava para ganhar uma guerra. Seria? Isso, né? Mohamed, o pessoal né? Se vamos colocar na Bíblia, Jesus. Alá seria igual a Deus, os muçulmanos, Maomé seria igual a Jesus. Como se fosse o profeta ou Moisés do Antigo Testamento, né? E é só que aí as pessoas radicalizaram esse versículo. Ou seja, ele estava em uma guerra, ele estava para defender uma cidade, estava para defender o seu povo. Naquela circunstância, naquela época, como se hoje nós tivéssemos a Terceira Guerra Mundial, você iria defender sua esposa, você iria defender seus filhos, com unhas e dentes, porque era preciso. E o que acontece foi naquela época, o contexto, a má interpretação. O contexto foi para aquela época, mas não. Pegar aquele versículo que diz que, olha, o Alá recebeu uma revelação, Alá enviou os seus anjos para te ajudar, o profeta Mohamed, e tem mais, e vai ajudar os fiéis, aqueles que forem infiéis, deve cortar a cabeça e também os dedos. Mas qual foi a circunstância? O que aconteceu? Isso está no Alcorão, isso que é a Bíblia no Alcorão, na surata, o sura está no capítulo 8. E hoje os radicalistas, porque se apegaram a isso. Existem muçulmanos, os extremistas, porque o problema é os religiosos em extremo. Mas tem muitos, né? Esses extremistas, assim, religiosos, islâmicos, enfim, eles não têm só essa parte religiosa, eles mexem muito com a política também. Sim. Do povo. Eles misturam muito política com a religião. Né? Eles usam a força da religião na política lá, isso, né? Exatamente, isso. Eles usam para ganhar outras coisas, né? E usam essas pessoas então, de forma subliminar, né? Isso sempre foi assim, ou seja, né? Dentro da história, a história mais antiga que existe de humanidade era o povo sumeriano, o povo da Suméria, uma região da Mesopotâmia, sabe? E depois dos sumérios houve os acadianos, é muita gente. O que acontece? Sempre houve essa questão da política, tanto que a gente chega na Bíblia, a gente vai dizer para Deus chegando para Abraão, de você eu farei uma grande nação e tem mais, olha, conta os grãos da areia e conta quantas estrelas do céu. Senhor, eu não consigo contar, porque de ti farei uma grande nação. Mas para quê? Para questões políticas, para obter terra, obter povo. Qual é a guerra que nós temos hoje? É ter a independência do seu próprio país. É só que aí entra a religião, e onde gera todas essas desgraças que nós temos no mundo. Israel, lá. Mas eles usam muito lá, né? Eles usam muito lá essa parte, né? Influenciam a cabeça desses extremistas desde criança. Então, isso acontece mais no islamismo, né? Que a gente vem percebendo. Existem várias religiões. E no islamismo, por que isso no islamismo? É uma questão. A mídia está colocando eles. Mas não é isso. A verdade. Na verdade, do negócio, é aquela questão. Hoje a mídia está colocando. Mas se nós pegarmos na história, nós vamos encontrar que os judeus mataram muito mais do que os muçulmanos.
Os judeus. Nós vamos ver na história que os cristãos, que coisa, né? Se você for pegar a história da Bíblia, os cristãos mataram mais que todo mundo. Bom, eu acho que os judeus também morreram muito na época do Holocausto. E por sua vez, entende? Eles também mataram, quer dizer, é uma cascata, efeito cascata. Como se fosse um efeito cascata. Certo. Os cristãos também mataram muito, só que hoje a mídia foca, por quê? Por causa do radicalismo. Ou seja, eles fazem questão, os extremistas, de filmar e jogar na mídia isso. Jogar na mídia. Entende? E nós temos aqui, no meu programa passado, eu coloquei algumas imagens de cristãos que decapitaram pais e mães. A pleno século XXI. Mas isso é que nem você estava falando, acontece em todos os segmentos religiosos. Só que o o pessoal mostra é só o islamismo. Os muçulmanos, o pessoal, só nessa violência que é errada. Mas é a cultura dos caras. O que você acha, Sabino, dessa situação no geral, de forma franca, direta? Os caras procuraram, não procuraram? Tanto que os caras que entraram para matar, os terroristas, né? Eles entraram para matar, eles chamaram pelo nome. Então eles queriam quem fazia o desenho, quem fazia isso, quem era o dono do negócio. Então eles já chamaram pelo nome. Mas a gente vê os programas, o pessoal querendo falar, poxa, é liberdade de expressão. Não, é liberdade, não é liberdade de expressão isso não. Isso aí é uma falta de respeito. Falta de respeito, não tem nada de liberdade de expressão, né? Uma falta grande de respeito, né? O que você achou da situação no geral? Você achou que merecia isso tudo? Olha, tirar a vida não merece em momento e hipótese alguma. Existe um ditado, a vida se paga com vida. É errado isso. A vida se paga com vida? Talvez não. A partir do momento que você tira a vida de um ser humano, isso é polêmico. É correto então tirar, razão, né? Entende? É correto tirar a minha vida? Se eu tirei uma vida, eu acho que pela lógica correto é eu perder a minha vida. Agora, se a pessoa infringe uma religião, eu acho que aquela pessoa que está sendo infringida sua religião não deve, por causa da sua religião, tirar a vida da outra pessoa. Porque senão você tira a ideologia de um ser humano. Porque o ser humano ele constrói o que ele quiser com a sua ideologia. Mas a maioria faz a força também, né? Sim. Ele está mexendo com a religião onde milhões de pessoas são doutrinados por ela. Então assim, questão. É muito diferente você pegar uma empresa do tamanho dele, da Red Bull lá, fazer aquelas charges e tirar um sarro, né? Teve momentos que houve a minimização desses ataques? Houve um momento qual houve um minuto de paz, onde praticamente ficou concentrado apenas lá na faixa de Gaza com Israel. Houve aquele momento ali parado, justamente por questão política, só que você vê que agora o alcance é mais amplo. Já abrangeu o maior território. Parece que outras crenças e outros povos já não estão concordando, estão fazendo suas críticas, e parece que isso está... Imagine se eu, professor Fábio, faço meu programa aqui só sobre o Corão, o que eu vou fazer? Aí todo mundo falou, prepara um colete à prova de bala. Mas tem que ser um colete à prova de bala, tem que ser um colete à prova de bomba. De míssil. Entende? Ou seja, você não pode ter medo. Eu acho assim, eu achei meio até do país mesmo, de estarem acompanhando. Você vê, os Estados Unidos, eles temem, não é nem 24 horas um ataque desse, é 48 horas por causa de situação política. Agora você imagina os franceses, a população, né, do país, a França, o presidente, o responsável pelo país, permitir que um jornal chacoteie de forma, muito violenta com as imagens. Depois você põe, diretor, umas imagenzinhas de outras charges. Você falou dos Estados Unidos. Qual foram os dois países que se aliaram a lutar contra o povo muçulmano? Quem foi? Justamente França e Estados Unidos. Os aliados. Se aliaram. Agora tem a questão, a mídia passa o que eles estão fazendo. Agora, o que os Estados Unidos e a França, os soldados franceses e americanos fizeram com eles? A gente está vendo a ótica do que eles... A gente tem ali, a imagem, né? Porque depois mostraram muito aquela imagem do terrorista em cima, essa mostraram muita, que era tipo assim, o terrorista executando o policial. Mas na outra imagem, se você volta na outra imagem, que é a imagem que eles saem do prédio, né? Aquela outra ali, eles estão trocando tiros com aquele policial que caiu. Aquele policial também está tentando matar ele. Né? Então é muito complicado isso. Eu achei que eles mexeram num vespeiro. Eu achei que os caras mexeram num vespeiro. Né? Eles não têm nem um décimo da preocupação que os Estados Unidos tinham e continuavam. E o responsável pelo país e a população francesa apoiando isso
E mal sabiam eles que eles estão pondo a vida deles em risco, permitindo isso por causa de meia dúzia de pessoas, né, de jornalistas que falam liberdade de expressão. Não, é falta de respeito, na minha visão, o que aconteceu. Ah, os caras, a nossa arma é o lápis e o pincel e a canetinha e o papel. Peraí, né? É uma arma que não mata? Não, não mata. Uma arma que fere. Mas feria milhões de muçulmanos, milhões de pessoas religiosas todas as semanas. Todas as semanas iam lá, pegavam uma lança e atravessavam em milhões de muçulmanos. Né? Sabino, para quem não conhece, Sabino que está pegando aí agora, chegando agora, grande Sabino é professor em teologia, letras, meu, o cara é um crânio, mas é doido igual a gente aqui, né? Mas muito legal, eu espero que você tenha curtido, vá mandando a sua opinião sobre o assunto, né? Queria agradecer, continuar agradecendo. Posso continuar agradecendo? Pode continuar agradecendo. Pode continuar. Mas antes eu quero deixa eu ver aqui o que está na sua camisa, velho. Deixa eu ver. Olha só o tamanho da pança do nosso professor. Aí tá escrito aqui, ó. Ele é meu concorrente. Isso não é uma barriga, é o tanque de combustível de uma máquina de sedução. Meu Deus do céu. Eu vou usar uma dessa pra ver. De sedução, né? Vamos pegar, vamos dar um tempinho agora, vai pro break, agora um pouquinho, a gente vai pro break e daqui a pouco a gente volta. Eu, Aline Kese, eu, Rafael Ilha, Aline Kese, grande professor Sabino, perito aqui em letras, em teologia, o cara é sensacional. A gente vai dar um tempinho, daqui a pouquinho a gente volta, vamos corrigindo aqui, preparar alguns negocinhos para você. No próximo bloco também a gente já vai receber o grande mágico Rafael Fire. Olha o nome do cara, Rafael Fire. Não vai demorar. Né? Todo mundo gosta, adulto, criança, Rafael Fire, daqui a pouco.